É o seguinte, a gente pode dividir as 13 colônias ali em 3 regiões principais, tá? Vamos pegar aqui como referência o livro nosso de história. Nós temos as colônias do norte, tá? Nós temos as colônias do norte, nós temos colônias do centro e nós temos as colônias do sul, tá? Norte, centro e sul. E mais para o interior, fora do litoral, ficavam as terras mais selvagens ali, que eram terras indígenas, onde os colonos não ousavam avançar, porque era muito longe do litoral, era muito mais perigoso. Nesse litoral, então, vão se fundar essas primeiras 13 colônias, tá? O importante aqui não é a gente colocar o nome delas, mas depois qualquer coisa eu posso colocar em algum lugar para quem tiver um interesse, tá bom? Isso aí não tem problema nenhum. Como elas ficavam em regiões distantes umas das outras e o clima já era diferenciado, como assim? Vamos ver o clima. Aonde se formaram as colônias do sul eram regiões muito mais próximas da nossa linha do Equador, tá? Que é o paralelo central que corta o nosso planeta entre o hemisfério sul e hemisfério norte. Então, quanto mais próximo você está da linha do Equador, mais próximo de um clima tropical você está. Então, as colônias do sul da América do Norte, elas têm um clima mais leve, não é um clima que esfria tanto, não tem tantos períodos de neve. Então, são regiões onde você poderia plantar produtos e alimentos de clima quente e não somente os alimentos de clima frio, porque vamos pensar, a Inglaterra ela já ficava numa região fria, tá? Então, qual que era a grande sacada, o grande interesse em criar uma colônia? Você queria estabelecer colônias porque você queria ter regiões onde você poderia plantar produtos diferentes que não existiam no seu país. Isso era uma coisa interessante. Então, essas colônias do sul, elas têm esse clima bem diferente da Inglaterra. Já as colônias do centro e as colônias do norte, elas estão num lugar muito mais frio. Um clima muito mais próximo do clima temperado, clima mais do norte, que é o caso da Inglaterra. Então eram parecidas em clima com a Inglaterra, essas colônias do centro e do norte. Quanto mais você subia, mais frio ficava, certo? Então o que acontece? Por causa desse elemento do clima, vão se formar 2 tipos de colonização na América do Norte. Que tipos são esses? Ao sul, foi desenvolvido um estilo de colonização muito voltado para a exploração. Como assim? O que são essas colônias de exploração? Essas colônias de exploração, elas vão explicar os pontos, como é que a gente pode dividir elas, como é que a gente pode deixar bem claro. Uma colônia de exploração, esse sistema de exploração, funcionava assim. Você tinha grandes propriedades, também conhecidos como latifúndios. Então, o que é uma propriedade que pertence a um só colono, um só grupo, mas que era imensa, era equivalente a uma cidade em tamanho, tá? Então, são grandes propriedades. Nessas propriedades vão só produzir o quê? O que só vai se plantar? Produtos mais próximos dos tropicais, que não tinha na Inglaterra. E somente um tipo de produção por propriedade. Então, é uma monocultura, ou seja, o que é monocultura? Exploração de um só tipo de cultivo, de cultura. Então, monocultura de gêneros tropicais, de produtos mais tropicais, nessas grandes propriedades latifúndios. Como eram propriedades enormes e dava muito trabalho, precisava levar mão de obra. Qual vai ser a mão de obra que vai se utilizar ali? Mão de obra escrava. Os escravos são muito importantes nas colônias do sul, porque era um trabalho muito difícil, então produção ali de algodão, plantação ali de tabaco, eram extremamente trabalhosas, precisava de muita gente, era um trabalho árduo, para não ter que ficar pagando salários, a mão de obra mais interessante que na época era permitida era a mão de obra escrava, certo? E para que vai ter tudo isso? Para que vai produzir algodão, tabaco? Para o mercado externo, para exportação. Não era produção para vender na própria colônia. Era para pegar tudo, mandar para os navios e
vender para a Europa, vender para outras nações e ganhar muito lucro, certo? Então esse é o sistema da colonização de exploração que vai ter nas colônias do Sul. Já nas colônias do Centro e do Norte, nós temos um sistema totalmente diferente. As colônias do Norte e do Centro, elas eram muito mais frias, então elas não atraíram esses grandes comerciantes que queriam explorar os produtos tropicais. Quem vai ser atraído por essas regiões? Aqueles que queriam formar uma vida nova, mais. Então, grupos religiosos vão todos para essas colônias do Centro e do Norte. As pessoas mais humildes vão porque elas não queriam ser, elas não iam ser escravas, eram só humildes. Esses servos de contrato, eles vão para onde? Colônias do Centro e do Norte. Então, como eram pessoas que não eram ricos, não tinham a condição de criar grandes propriedades, a colonização do Norte ela vai ser uma colonização para povoar, para viver. Tanto que a gente chama de colonização de povoamento. E como funcionava essa colonização? Eram pequenas propriedades, então cada um vai ter uma propriedade do tamanho que dá conta de cuidar, tá? São pequenas propriedades, como as pessoas que estavam lá, elas precisavam viver, elas não iam depender de trocar produtos para poder viver. Então elas teriam que produzir tudo que elas precisassem. Então elas iam plantar produtos diferentes. Então ia ter plantação ali, ia ter batatas, feijão, ia ter milho, ia criar alguns animais para ter com carne. Então é uma policultura, tá? Então eram pequenas propriedades com policultura, vários produtos diferentes. Mão de obra, eles vão ter dinheiro para mão de obra escrava? Não, não vão ter. Eles vão utilizar a mão de obra da própria família. Então são famílias que vão para lá. Então é mão de obra familiar. As poucas famílias que não vão usar essa mão de obra familiar vão ter servos por contrato. Então é uma mão de obra assalariada, é paga, não é escravo. E são pequenas propriedades, ó, policultura, vários alimentos diferentes, vários produtos diferentes, mão de obra pequena, mão de obra familiar ou assalariada. Voltada para quê? Para o mercado interno, não é para exportar, para vender para fora. E sim para eles próprios se alimentarem, para abastecimento das próprias famílias, e o que sobrava, o excedente, eles trocavam entre eles. Então é para abastecer um mercado interno da colônia. Dá para entender a diferença dos dois tipos de colonização? No sul, exploração. Esses detalhes que eu coloquei. No norte e no centro, povoamento. Quem está lá, vai lá para viver. Vai lá para construir uma vida. E a coroa da Inglaterra também já percebia. Tá? O rei da Inglaterra, que agora Elizabeth já havia falecido, né? Agora nós temos um rei. O rei da Inglaterra já percebia essa diferença. Então, o que acontece? Como o interesse da coroa era o lucro da exportação, da venda de produtos para a Europa, qual será que vai ser o lado que eles vão mais se interessar? Eles vão se interessar pelo sul. Então a coroa vai ficar de olho nas colônias do sul, vai cobrar impostos deles, mas eles estão ganhando muito. Eles podiam pagar, estava tudo bem. E as colônias do norte? Elas não tinham nada naquele momento que interessasse para a coroa inglesa. Então a coroa inglesa vai olhar distante, não vai se preocupar muito. Isso é muito importante de entender. Porque no passar de mais ou menos ali uns 100 anos, essa relação vai se construindo, vai se fortalecendo. Então, as colônias do sul têm uma relação forte com a coroa. As colônias do centro e do norte estão afastadas, elas têm uma liberdade maior. E quando a coroa resolver mudar essa situação, isso vai dar problema. E é nisso que a gente vai precisar entender aqui, tá? Então, eu acho que deu para todo mundo entender bem como funcionava esse sistema colonial aí durante o século XVII. Tá? Durante o século XVII foi esse o sistema colonial. Povoamento ao norte e no centro, exploração ao sul. Ok? Então, durante o primeiro século da colonização, tudo funcionou numa boa. Tá? Tudo isso foi funcionando numa boa. Os colonos do norte e do centro estavam super felizes, eles estavam construindo a sua vida, então se formaram pequenas vilas, essas vilas foram dando origem a algumas
Algumas cresceram, se tornaram cidades, havia um comércio intenso entre eles. Eles começaram a ter muita prosperidade, conseguiram desenvolver bem as suas plantações, tá, seus produtos, começaram a fabricar produtos que eles não tinham acesso até aquele momento, então foram fabricar suas próprias roupas, fabricar suas próprias ferramentas, fabricar barcos. Então foi um sistema que estava dando muito certo, essas colônias do centro e do norte. Enquanto que o sul ainda era totalmente agricultura, aquele sistema de exploração, vender para a Europa, e não mudava o sistema. Os colonos do centro e do norte, eles começaram a juntar riquezas, porque estava dando muito certo esse comércio. E eles expandiram esse comércio, eles começaram a pegar os seus produtos, pegavam em navios, não navios ingleses, navios dos próprios colonos, e levar para outras partes, para outras colônias, para vender esses produtos. E chegar, inclusive, a descer para colônias que a Inglaterra tinha na América Central, e para colônias espanholas eles chegaram a vender. Tinha uma colônia na América Central importante da Inglaterra, que era a colônia da Jamaica. A Jamaica era muito importante, lá foi a colonização de exploração, igual do Sul. Porque na Jamaica eles vão plantar cana-de-açúcar. Isso mesmo, eles vão ser concorrentes, inclusive, da América Portuguesa, né, do Brasil. Vão ser concorrentes nossos na venda de açúcar. Então, os colonos do centro e do norte, eles desciam com seus navios, né? Quando eu falo descer, gente, não é literalmente descer, né? Eles iam mais para o sul para vender os seus produtos em outros lugares. Então, eles estavam tendo lucro. E a gente vai continuar esse assunto numa próxima aula. Beleza, Jones?